Olá, muito boa noite para você que acompanha o Ação Nacional nessa quinta-feira. Olha só, todos nós sentimos medo de alguma coisa. De chuva, de dirigir, de morrer, quem sabe, de falar em público muitas vezes. E para algumas pessoas, esse tipo de medo pode se tornar às vezes um problema social. Você conhece alguém que deixa de fazer algo por conta do medo? E você, tem medo do quê? Hoje no Ação Nacional, nós vamos discutir quando sentir medo é saudável e quando vira, de repente, até uma fobia. Um problema sério que precisa sim de tratamento. E também vamos dar dicas para controlar esse problema. Quem responde nossas dúvidas hoje é a consultora comportamental, também psicóloga e escritora Olga Tessari. Seja muito bem-vinda à Programação Nacional. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, nós também estamos. E também com muito prazer nós recebemos a Cristina Belotto, que é terapeuta comportamental, especializada também em vários assuntos da área da psicologia. Seja muito bem-vinda à Ação Nacional, Cristina. Obrigada, Karina. Boa noite para você. E você de casa, fique à vontade para participar, tá? Mande seus comentários, as suas dúvidas pelo telefone que você já conhece, é o 19 3871 9620, ou então, se você preferir, pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. Se quiser, deixa um recadinho lá no Facebook, na página, né, do Ação Nacional, facebook.com/Ação Nacional. A gente procura lá o seu comentário e tira a dúvida aqui também. Você participando por e-mail ou por telefone vai concorrer ao nosso sorteio de hoje. São 2 livros da Olga, que está participando aqui com a gente. São assuntos bem aí propícios, né, para o nosso tema de hoje. Então, não perca essa oportunidade. Você participando pode concorrer aos livros no final do programa. Vão ser 2 presentes, tá bom? Então, 2 participantes ganham, tanto para quem liga e quanto para quem manda e-mail. Escreva aí pra gente qual é que é o seu medo. A gente é tão medroso às vezes, né? De tanta coisa, às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente cria medo também, Olga? Na verdade, o medo ele faz parte da vida, ele serve para nos proteger dos perigos e do sofrimento. Se nós não tivéssemos medo, nós não estaríamos aqui agora. As crianças não têm medo, então as crianças são ousadas, querem conhecer e os próprios pais vão cuidando dessas crianças justamente porque se deixar elas se matam, né? Nós mesmos nos mataríamos por conta da nossa curiosidade e pela falta do medo. Então nós vamos criando medos ao longo da vida de acordo com as experiências que nós vamos tendo. É uma espécie aí de limite para a gente, para o ser humano? Também, né? É uma forma de você, porque na verdade você cria medo, o medo, como eu disse, ele vem para te avisar de uma possibilidade de perigo ou de uma possibilidade de sofrimento. Então você antevê essa possibilidade, aí você avalia, vale a pena eu fazer ou não vale a pena eu fazer? Né? Vou citar um exemplo, de repente eu tenho medo de passar frio, então eu vou para o sul e eu sei que lá está muito frio. O medo, qual é o lado bom do medo? Eu me precaver e levar um monte de blusas para não passar frio. Qual é o lado ruim do medo? Quando eu me deixo paralisar por ele e não vou para o sul, não vou viajar, eu fico em casa. Então, o problema é quando você se deixa dominar pelo medo, isso faz com que a sua ansiedade se eleve e, a partir daí, vem uma série de coisas que a gente vai explicar melhor. É, sobre isso que a gente vai falar durante todo o programa, né? Porque o medo, às vezes, a gente precisa colocar um freio nele, senão a gente fica escravo. E o problema, e também nós vamos discutir isso ao longo do programa de hoje, é quando o medo pode se tornar até uma doença, de repente um pânico. Cristina, tem diferença de medo, de pânico? Porque às vezes as pessoas potencializam o medo, né? E aquilo vira um transtorno na vida delas. Sim, é diferente, sim. Quer dizer, quando a gente fala em pânico, em geral, a gente pensa em transtorno de pânico, que é um transtorno psiquiátrico específico, no qual a pessoa passa muito mal, ela tem um medo, em geral, ou de morrer, ou de ficar louca, passar muito mal. No entanto, não está relacionado a um medo específico, ou a nenhum evento específico ali do ambiente imediato, né? Tem a ver, sim, com um momento de vida, muitas vezes, em que a pessoa está numa série de situações aversivas, delicadas, com as quais ela não está conseguindo, ela tem a sensação de conseguir lidar, mas talvez não, e aí acabam eclodindo em algumas crises. De pânico. De pânico, nas quais o medo está relacionado principalmente a passar mal, a perder o controle, a sensação de perder o controle.
eu posso morrer ou eu posso passar muito mal ou ficar ainda louco. Bom, por isso que é importante a gente diferenciar também, né? Quando é só um medo, aquele medinho que a gente diz, né? Que também não é simplesmente um capricho, né, Olga? De repente a pessoa tem medo mesmo. E nós conversávamos um pouquinho antes do programa, o meu medo para você pode parecer pouco importante, mas para mim é muito. Então é importante a gente participar dessa conversa hoje para saber até onde o medo vai e até onde também eu tenho que me preocupar com outro tipo de doença, no caso, de repente, uma crise de pânico, que pode ser uma outra coisa diferente. Olga, você me falou uma coisa que me chamou a atenção, das crianças não sentirem medo. Elas não sentem mesmo de nada, ou a gente que coloca isso nelas, que o medo existe? Veja, na verdade, assim, a criança, antes de nascer, ela está dentro de um universo maravilhoso. Ela dorme a hora que ela quer, a hora acorda, a hora que ela quer. Ela está dentro da barriga da mãe, é um paraíso. Quando ela nasce para esse mundo, ela não conhece absolutamente nada. Nada de nada. Então, ela quer conhecer, a criança é muito curiosa. Então, tudo para ela é novidade. Então, ela vai experimentando. E na medida que ela vai experimentando, ela vai tendo experiências positivas, experiências negativas. E aí entra papai, entra mamãe, né? Então, por exemplo, os pais têm o hábito até hoje, né? Não vá para a rua porque o homem do saco vai te pegar. Né? Eu me lembro, quando era menina, eu ia no portão e ficava olhando de onde vem o homem do saco. Né? Por quê? Os pais colocam medos nas crianças justamente para limitá-las. Né? Então, o medo de você ser pega pelo homem do saco faz com que você fique dentro de casa e não saia. Então, os medos vão sendo incutidos nas crianças na medida que elas vão ou experimentando por conta própria. Então, por exemplo, sei lá, ela coloca a mão numa churrasqueira e ela queima a mão, então ela tem medo do fogo. Então, você vai desenvolvendo na medida que você vai experimentando as coisas da vida. Olha, isso até quando a gente é adulto, não é só com criança não, né? E quando esse problema se torna extremo, é difícil muitas vezes de admitir que a gente precisa de ajuda, né, nessa hora. Mas nós vamos ver agora exemplos de pessoas que procuraram ajuda e estão conseguindo superar um medo muito comum na sociedade, o medo de dirigir. Veja só. Carros daqui, carros dali, uma centena deles. O trânsito muitas vezes é cruel e dirigir chega a ser um mal necessário. Mas e quando esse ato se torna uma fobia? Nervosismo, desespero, falta de ar, essas são algumas das características que algumas pessoas sentem quando têm medo de dirigir. Segundo a Associação de Medicina no Trânsito, cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem deste mal. Destes, 75% são mulheres. A mulher é mais ansiosa, o medo é um transtorno ansioso. A mulher é mais ansiosa do que o homem. O medo causa desconforto e sofrimento. Mônica entrava em pânico toda vez que pensava em dirigir. Batedeira, muito trêmula, sudorese, muito desagradável a sensação que eu tenho. Para a psicóloga especializada em comportamento do motorista, dirigir não é um aprendizado fácil e os medos são diversos. O maior medo é o medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo de não dar conta, o medo de tomar uma buzinada, o medo de ser xingada. É um medo bem mais psicológico. Para superar esses medos, nada melhor que enfrentá-los. É importante que cada vez que eles venham aqui, eles vão, uma vez, fazer exposição ao vivo e aí eles vêm cuidar da parte emocional aqui. Então, todas elas, essa semana, foram para o carro. E agora elas vão se encontrar aqui para falar como foi essa experiência. Hoje, Mônica sente mais segurança na direção e não vê a hora de dirigir sozinha o próprio carro. Nós vamos, depois da Avenida Brasil, nós vamos descer a próxima direita, ok? Na casa da minha tia, das minhas amigas, levar minha filha na escola, buscar minha filha na escola, sabe assim, é o meu grito de liberdade. Regina já perdeu o medo e para ela nada melhor que conquistar essa liberdade. Eu não sou nada sem o carro. Eu vou para tudo quanto é lugar, no carro eu saio, eu dirijo à noite, nada me impede.
É assim que tem que ser, né? Tem que perder o medo uma hora, a gente cresce, tem que procurar ajuda. Mas é difícil a pessoa se propor a procurar ajuda? Como a gente viu aí, tem um grupo de mulheres relativamente grande, mas até a gente reconhecer que o nosso medo tá sendo um problema já na nossa vida social. Na verdade, o medo, pegando esse exemplo do medo de dirigir, o medo de dirigir, na verdade, é a ponta de um iceberg. Tem muitas coisas por trás desse medo. Se nós pegarmos o carro, ele é o símbolo da liberdade e da independência. Eu pego o meu carro agora, eu desligo o celular, eu vou para onde eu quiser, fazer o que eu bem entender. E essas mulheres, em geral, elas são dependentes emocionalmente, elas têm uma dificuldade muito grande de serem amadas e aceitas, elas querem isso, né? Então elas buscam, normalmente a autoestima delas é baixa, elas vivem em função de outras pessoas, do marido, da casa, elas esquecem delas mesmas, então elas dependem dos outros para serem felizes. Então como que ela vai pegar esse carro e dirigir o carro e também a vida dela? Então, ela precisa realmente entender que medo é esse de errar, porque errar faz parte da vida, todos nós erramos. Você se lembra, por exemplo, quando você foi para a escola, a sua mãe te deu uma borracha grandona, era branca ou era verde? Normalmente, todas as mães dão borracha grande. Por quê? Porque na hora que nós vamos aprender a escrever, nós erramos muito. E apagamos, rasgamos a folha, mas nós não desistimos. Por que é que quando nós nos tornamos adultos, nós não podemos errar? Claro que nós podemos. E essa mulher, como ela quer ela quer que as pessoas a aprovem, ela quer se sentir amada, muitas vezes ela faz isso, digamos, o medo dela vem justamente por isso, porque ela não consegue amar a ela mesma, ela não consegue gostar dela mesma, ela precisa da aprovação do outro, e na cabeça dela fica uma coisa assim, a pessoa vai gostar de mim se eu for perfeita, se eu não errar. A Cristina ia falar alguma coisa também com relação à pessoa se propor a procurar ajuda nesse caso. Sim. A gente observa que, assim, existem pessoas que são naturalmente mais ansiosas e mais fóbicas do que a média. Parece haver, sim, uma determinação, inclusive genética, nesse sentido. Há famílias que o gene é mais predisposto e apresentam mais. Além disso, a história de vida pode determinar muito. Então, se você tem uma história de vida na qual você foi muito criticada, muito julgada, não só mulheres, pessoas, né? A tendência é a pessoa, e sem ter um retorno interessante, a tendência é a pessoa se esquivar mais, se proteger mais e querer se expor cada vez menos. O carro é uma das formas de exposição e nas quais a gente é muito criticado realmente. É só sair na rua. Fica bem claro, fica exposto, né? Na hora. Né? É buzina, xingo, o tempo inteiro. Tem como esconder. Quando é mulher, erro, então né? pode até estar certa, vai levar buzinada do mesmo jeito, né? Verdade. Exatamente. E eu acho que as pessoas passam a procurar ajuda no momento em que a privação está muito grande. Né? Tem momentos em que deixar de dirigir pode até ser uma forma de você se esquivar de outras coisas difíceis da tua vida. Isso existe. Em muitos casos chegam no consultório dessa forma, né? A pessoa não está dirigindo, mas aí ela também deixa de fazer uma série de outras tarefas que eram muito delicadas para ela e que naquele momento de vida... Foi conveniente. Embora não se possa dizer que ela tenha consciência disso, né? Isso acaba acontecendo. Então, pode ocorrer coisas dessa forma, né? Em que a pessoa começa a se esquivar. Em outros momentos, não. Ela começa a ter coisas extremamente interessantes na vida e começa a perceber a perda de tudo isso e é nesse momento, em geral, que ela procura ajuda. No primeiro caso, em geral, a família que procura ajuda, preocupada com as perdas. Para depois a pessoa procurar. Bom, a gente vai continuar falando sobre os medos, né, que a gente tem no dia a dia, quando eles são doença, quando podem ser superados e qual que é a hora certa da gente buscar ajuda. Você pode participar por e-mail ou por telefone. Tem sorteio de 2 livros da Olga, que está participando aqui com a gente hoje no final do programa. Já chegaram várias participações, eu começo respondendo as perguntas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí.